Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 30 de dezembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. A semana foi marcada pela baixa liquidez, reflexo dos feriados de fim de ano nas principais economias e de uma agenda sem indicadores ou eventos relevantes. Nos Estados Unidos, os leilões de T-Notes de 2, 5 e 7 anos foram um destaque, enquanto a confiança do consumidor, medida pela Conference Board, caiu em dezembro, bem abaixo do esperado, indicando pessimismo em relação à renda futura. Os pedidos contínuos de seguro-desemprego atingiram o maior nível em mais de 3 anos, mostrando dificuldade na recolocação no mercado. Já os pedidos iniciais recuaram, ficando abaixo da média móvel de 4 semanas. Na Europa, o período foi influenciado pelos feriados de Natal e Boxing Day, sem dados econômicos relevantes. No Japão, a inflação em Tóquio acelerou pelo segundo mês consecutivo em dezembro, enquanto a produção industrial caiu em novembro após fortes altas nos meses anteriores. Por outro lado, as vendas no varejo surpreenderam positivamente. O presidente do BOJ reforçou que o ritmo e o momento para ajustar a política monetária dependerão da atividade econômica, dos preços e das condições financeiras futuras. Na Coreia do Sul, o parlamento aprovou o impeachment do presidente interino Han Duck-soo, agravando a crise política iniciada com a suspensão do presidente Yoon Suk-yeol após um decreto de lei marcial em dezembro. E para os próximos dias, o que temos da agenda? Esta semana também será marcada pela baixa liquidez. Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para os PMIs do setor manufatureiro, que devem mostrar uma retração moderada, e para os pedidos semanais de seguro-desemprego após o aumento dos pedidos contínuos. Na Europa, o PMI industrial de dezembro será o principal dado, devendo confirmar a contração na atividade industrial. Já no Reino Unido, teremos PMI industrial para o mês de dezembro, que deve continuar em terreno contracionista. Na China, os PMIs de dezembro também estarão no foco, com expectativa de leve recuperação frente a novembro, refletindo estímulos econômicos em curso. Dessa forma, com mais uma semana de baixa liquidez nos mercados, a tendência deve ser de alta para as yields das Treasuries, com os investidores agregando prêmios diante da proximidade da posse de Donald Trump, favorecendo também a alta do dólar e das bolsas. E no Brasil, como foi a semana? Após alterações feitas no Congresso, o Ministério da Fazenda ajustou para baixo a previsão de economia com o pacote fiscal, que agora deve gerar uma contenção de 69,8 bilhões nos próximos 2 anos, uma redução de 2,1 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad anunciou que a revisão do imposto de renda será tema de 2025, sendo necessário recalibrar o IRPJ, e defendeu transformar a revisão de gastos em rotina. Pelos cálculos da Fazenda, o déficit primário em 2024 ficará em 0,15% do PIB, excluindo despesas extraordinárias com o Rio Grande do Sul, que poderiam levar o número para 0,40%. Ganhou destaque também a proposta de isenção de IRPF para quem ganha até R$ 5.000 por mês. De acordo com a UNAFisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o impacto fiscal anual pode ser de 51 bilhões de reais a partir de 2026. No campo político, a suspensão de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares pelo ministro Flávio Dino do STF gerou incertezas. A medida, tomada a pedido de 2 partidos, levantou temores sobre a dificuldade de avançar na agenda fiscal após o recesso parlamentar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que todos os atos relacionados às emendas seguiram a lei e afirmou que vai peticionar o STF para desbloquear os recursos. Em termos de indicadores, o IPCA 15 subiu 0,34%, ficando abaixo da expectativa de mercado de 0,45%. No ano, acumula alta de 4,71%. O IGPM também veio abaixo do consenso, 0,94%, ante expectativa de 1,07%. A PNAD contínua apontou desocupação de 6,1% para o trimestre encerrado em novembro, a menor taxa da série histórica. Já o CAGED apontou 106.625 carteiras assinadas, abaixo dos 125.000 esperadas para novembro. E qual a agenda para essa semana no Brasil? A agenda será mais fraca em termos de indicadores, com IPCS de dezembro. Assim, a atenção se volta para o resultado primário do governo central para o mês de novembro, que tende a apresentar déficit primário em menor proporção na comparação atual. A expansão das receitas relativas à economia e redução na concessão de benefícios previdenciários explicam essa tendência. Diante do cenário global e da percepção de risco fiscal e político doméstico, acreditamos que os ativos mantenham um viés de cautela, com o dólar operando valorizado frente ao real, em linha com a resiliência da economia americana. A curva de juros deve se manter pressionada em todos os prazos, acompanhando a alta das taxas das Treasuries e do dólar. O Ibovespa deve se desvalorizar. E como tudo isso impactou na busca pela meta atuarial?
Como falamos na última semana, o BB revisou sua projeção de Selic para 15,25% ao final de 2025. Assim, seguimos recomendando com bastante convicção as estratégias baseadas em CDI. No artigo 73A, o BB previdenciário referenciado DI Perfil segue sendo o fundo de resgate em D0 ideal para acompanhar o índice. Seguimos também vendo atratividade no crédito privado CDI, e aqui a sugestão é pelo nosso espelho JGP Equilíbrio 30, enquadrado no artigo 75B e que tem como objetivo superar o indicador. Já na renda variável, o BB Ações Bolsa Americana aparece como ótima opção. O fundo conta com proteção cambial e tem como objetivo expor o investidor à variação do S&P 500. Aqui vale lembrar de um detalhe muito importante: o nosso fundo Bolsa Americana é artigo 8º. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente. Fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.